Olá, boa noite a todos. Dando continuidade à série de lives promovidas pela área da família da Federação Espírita Catarinense, hoje nós temos um convidado super especial, o nosso Alberto Almeida, que trará um tema bastante interessante, falando sobre as ordens do amor. As ordens do amor, título, do nosso querido expositor, nos faz desde já pensar, O amor, ele ordena? E que tipo de ordens, o amor poderia nos dar? Tema bastante sugestivo, bastante instigante. Esperamos que todos vocês se deleitem aqui ouvindo o nosso expositor e que possamos ter momentos de bastante elevação no nosso ambiente familiar, já que a série de lives intitulada Um Papo de Família tem como objetivo trazer, além de reflexões sobre a importância, sobre os laços de família, e também todas essas circunstâncias que nos envolvem no ambiente familiar, sobre a luz da doutrina espírita, desejamos também que haja continuidade das reflexões aqui iniciadas pelos nossos expositores, num papo muito fraterno, muito amoroso, muito amigável, entre os entes familiares. E para iniciarmos o nosso trabalho, convidamos a todos para a nossa prece de abertura. E assim, então, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao divino Senhor de nossa existência, a Ele diremos: querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades renovadas que coloca no nosso dia a dia, como possibilidade, Senhor, de aprendizado e de crescimento. Almas muito imperfeitas que ainda nos encontramos. Desejamos sim, Senhor, acelerar o nosso passo em direção a Ti. Que as luzes que nos chegam através do Consolador prometido possam, Senhor, descortinar em nosso interior as mazelas, as imperfeições, as arestas que necessitam, Senhor, ser apuradas, a fim de que nós possamos, como criaturas destinadas à perfeição, conseguirmos estabelecer relações cada vez mais amorosas, mais fraternais, com todos aqueles que nos rodeiam, e especialmente os nossos entes familiares. Ampara-nos, Senhor, para que possamos estar todo sobre as Tuas bênçãos, e que estas bênçãos recaiam sobre aqueles também companheiros que não nos compreendem, Senhor, e que às vezes, inclusive, não aceitam os caminhos que adotamos em nossas próprias vidas. Que a Tua paz, que o Teu amor esteja em nossos corações e ajuda-nos, Senhor, a valorizar a Tua presença dentro de nós com comportamentos cada vez mais ajustados à Tua lei. Que assim seja. Como já anunciamos aqui o nosso Alberto Almeida, então agora nós passamos a palavra a ele. Alberto, muito bem-vindo entre nós, é uma grande alegria ter a tua presença aqui e fique à vontade. Queridos amigos, é com imensa alegria a possibilidade que dispomos agora de compartilhar com a Federação Espírita do Estado de Santa Catarina, que cuida do movimento espírita desse estado, trazendo encanto, beleza, mas, sobretudo, fidelidade a Allan Kardec e a Jesus, na pauta da divulgação da doutrina espírita no cotidiano das suas atividades federativas. Que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? Foi a questão proposta por Allan Kardec aos espíritos benfeitores da humanidade, que responderam de forma sintética e profunda. Uma recrudescência no egoísmo seria uma recrudescência no egoísmo. Dizem os espíritos ao codificador, em A Lei de Sociedade, que a família, ela representa o ponto fundamental
na formação dos outros grupos sociais. E que os laços de família, por isso mesmo, representam uma lei natural. A lei natural que rege o cosmo, ela expressa a divindade e, portanto, são leis de amor. As leis de amor, elas precisam ser visibilizadas para que possamos observá-las e, assim, podermos desfrutar de uma vivência evolutiva crescente que nos dê plenitude e nos enseje paz. É nesse horizonte e nessa perspectiva que o Espiritismo olha para as leis naturais quando olha para a vida. A vida só é digna de ser vivida quando nós conseguimos identificar essas leis que vitalizam, que regem com harmonia, encanto, beleza e equilíbrio. Portanto, quando os espíritos dizem a Allan Kardec que a família é o espaço fundamental que gera os outros laços sociais, os outros grupos sociais, que é a plataforma fundamental e, por isso mesmo, ela representa a manifestação da lei natural, isso significa dizer, em outras palavras, que nós precisamos observar o amor, a lei de amor que rege o cosmo, rege a família. E precisamos identificar na família esse amor vicejante, abundante, circulante, como um fluxo de vida palpitante, como um fluxo de vida fluido, pulsátil. Quando conseguimos observar as leis que regem a família, nós estamos mais disponíveis para observá-las e, assim, experimentar uma vivência familiar que nos enseje gratificação, possibilidades de crescimento individual e possibilidade de crescimento coletivo do grupo familiar. E criamos um espaço adequado para replicar, através dos membros dessa família, comportamentos que também observam a lei de amor na escola, no trabalho, nos centros e comunidades espíritas e sociais, comunidades religiosas, porque é o amor que rege os grupamentos familiares e que se replicam para os outros grupos sociais. Então, cabe-nos observar essas leis vigentes, porque quando elas não são observadas, nós experimentamos dor, sofrimento, desconforto. E os laços de família se relaxam. E é justo o ego, que gera o egoísmo, que enseja o relaxamento dos laços de família, quais estamos observando na atualidade, em que a família sofre uma fragmentação, um abalo, a tal ponto de muitos dizerem: a família já era, querendo comprometer o instituto da família, como se fosse algo antiquado, algo do passado, algo que poderia ser dispensável. É que a família disfuncional, ela vem vigendo na sociedade e ela não representa efetivamente o usufruto da lei de amor, porque não observa essas leis nas entranhas do funcionamento familiar, o que enseja dores, conflitos, sofrimentos, e que fazem com que alguns apressadamente digam que o problema é da família e não da forma como seus membros se organizam em grupo familiar. Então, a perspectiva dos espíritos, dizendo Allan Kardec, que a família é lei natural, chama-nos a atenção, subsequentemente, de que quando ela é regida só egoicamente, e, portanto, egoisticamente, egolatramente, egocentradamente, ela, efetivamente, não conseguirá observar as leis naturais e será uma família disfuncional, uma família que precisa ser revista. Então, o espiritismo de par com a ciência, como diria Allan Kardec em A Gênese, caminha fazendo esse ponto e contraponto para avaliar o que são as leis naturais. E há grandes contribuições do ponto de vista das ciências que estudam a família para identificar
Quando essa família é funcional, Minucci, o notável argentino, haveria de trazer a hierarquia familiar. Bert Helling haveria de analisar como é que é o fluxo da ordem dentro da família. Cada um do seu jeito. Vão analisando os pesquisadores, os cientistas, os educadores, os sociólogos, analisando os diversos funcionamentos de família, vão percebendo quais aqueles que refletem o funcionamento de uma família saudável, portanto, que é regida pelas leis de amor, quais nós, em Espiritismo, devemos observar. Então, fazendo a junção da ciência com a ciência espírita, da ciência acadêmica, da visão da educação, do olhar dos cientistas e do olhar que os espíritos revelaram a Allan Kardec, nós podemos, então, alinhavar essa ordem do amor que precisa ser vista, observada e vivida em família, a fim de desfrutar-se em casa de plenitude e paz, de felicidade e de satisfação na convivência, no grupo familiar, célula fundamental que se replica para formar o grande organismo social e, por extensão, dos países e, por extensão, da Terra, a grande família planetária. Que, enquanto não houver a observância dessas leis, em vão tentaremos viver na Terra plausivelmente. Haja vista que não estamos observando as guerras, as explorações, os países intricados uns com os outros, os fenômenos de guerra interna, a evasão das pessoas dos flagelados, aqueles, portanto, que se lançam nos outros países como refugiados, enfim, tudo demonstrando que o planeta está em ebulição e, mais do que nunca, nós precisamos observar as leis de amor que devem viger na Terra. E a forma de ver é olhar para a família, que é a base que se replica para os outros grupos sociais. Então, poderíamos dizer que o fluxo do amor é como se fosse uma trilha, aonde um trem do amor flui, caminha, desliza, vai. O trilho ou a trilha representa a modulação em que este amor tem que circular. O trilho, representando essa ordem em que o amor flui, dá-nos a dimensão de que, se não estivermos no trilho, a gente descarrilha e o amor não flui. O trem do amor não flui. Esse trilho da ordem, que vai permitir com que o trem do amor possa fluir, é, portanto, os princípios fundamentais que devemos observar hoje de uma família saudável, que não funciona só egóica e egoisticamente. Uma das chagas da sociedade, chaga básica da sociedade ao lado do orgulho, conforme disseram os espíritos Allan Kardec. Esse trem do amor, segundo as análises dos cientistas, daqueles que se debruçam para estudar o comportamento humano na posição de sociólogos, antropólogos, educadores, eles nos trazem de que são princípios ético-humanistas, que envolve a justiça, que envolve a equidade, que envolve a fraternidade, que envolve a verdade. Portanto, princípios que fazem parte do Evangelho de Jesus e que o Espiritismo evoca como sendo fundamentais para que um ser humano possa ter saúde interior e, na sua relação, saúde relacional, e no grupo, saúde grupal, e na família, saúde familiar. Então, nós vamos alinhavar alguns apontamentos dessa ordem, desse trilho onde o amor precisa fluir sob pena de se descarrilhar e transformar a família num espaço de conflito, de sofrimento, de dor. Porque quando nós não observamos os valores ético-morais, nós adoecemos mentalmente, emocionalmente, biologicamente, relacionalmente, socialmente e ecologicamente. E espiritualmente, por fim. É, portanto, um desconcerto que se espraia quando nós não observamos a lei de amor. A lei de amor
ela precisa ser observada, portanto, para que eu tenha saúde psíquica, emocional, saúde física, saúde relacional, saúde na minha convivência, saúde na minha relação com a Mãe Terra e saúde do ponto de vista das minhas conexões espirituais, individualmente e grupalmente. Individualmente, eu me relacionando no mundo, e grupalmente, aqui, o objeto de análise é a família, mas cuja essa análise pode ser reportada também a outros grupos sociais. Há 3 fundamentais pontos que nós queremos analisar hoje. Querendo dizer, portanto, que o direito de fluir do amor, ele deve observar 2 coisas muito curiosas. O primeiro é o direito de ser semelhante. E o outro, que é o oposto, mas complementar, é o direito de ser diferente. Na família como a minha mão, o direito de ser semelhante é a palma da mão aonde nós nos grudamos como membros da família. E o direito de ser diferente é cada um ser especificamente uma pessoa distinta, singular. Uma família, portanto, ela é como a minha mão. Ela tem direitos a serem semelhantes e direitos a serem diferentes. Essas diferenças e essa semelhança, no entanto, é complementar, forma a minha mão com uma função. Uma família que é assim não é família, ela está alterada. Ela assegura a semelhança, mas ela não respeita a diferença dos seus membros. Mas uma família que fosse só isso aqui, ela também seria disfuncional, porque seriam membros vivendo individualisticamente, sem a base da semelhança. Então, uma família saudável é aquela que tem nomes diferentes, e sobrenome, guardando a identidade comum. Isso significa a relação dos direitos fundamentais do ser humano, ser espírito reencarnado, alcançando o máximo de plenitude que ele se possa conseguir. É poder observar 2 direitos: direitos de pertencer, de ser igual, e direito de ser diferente. Então, quando nós não observamos o direito de pertencimento, que é o sobrenome, eu, por exemplo, chamo-me Alberto Ribeiro de Almeida. Ribeiro de Almeida é a semelhança. Ribeiro com a minha mãe, Almeida com meu pai, e eu, os meus irmãos, nós formamos os Ribeiros de Almeida. Nós pertencemos a uma família. Nós nos identificamos pela semelhança, nós somos um sobrenome comum. Isso nos caracteriza uma relação de pertencimento. A lei de amor, portanto, ela prevê que o grupo familiar ele precisa ter unidade, precisa ter união. E a união está caracterizada aqui como um direito. Então, todas as vezes que eu não observo o direito de todos os membros da família pertencerem, eu gero dor dentro da família. Eu crio problema dentro da família. Ou seja, se nós somos irmãos e tem um que é diferente porque ele não é pertencente à família, por quê? Porque ele usa droga. É porque ele fez um caminho homoafetivo. É porque ele é muito agressivo. É porque ele é autista. Todas as vezes que eu estabeleço uma relação com algum membro da família em sistema de exclusão, de negação, de ruptura, eu leso a família como um todo. Nós pertencemos. Eu não posso excluir ninguém da família. Se eu excluo, eu impacto a família, porque a família é um sistema. A família não é um grupo, não são facções. Então, esse princípio tão fundamental e tão óbvio, ele é gerador de extremas dores no circuito do sistema da família, quando nós negamos o acesso de ser família a alguém. É porque alguém, por exemplo, trouxe um autismo grave, ou trouxe uma síndrome, e a família não o inclui, mantém como faziam antigamente, botavam num quarto separado. Na atualidade, não põe num quarto separado.
Mas, quando vai nas suas movimentações festivas, por exemplo, quando vai fazer viagens, passeios, confraternações, atividades confraternativas, não leva aquele membro, ele exclui aquele membro. Ou ele exclui aquele membro porque aquele membro desenvolveu uma doença psiquiátrica. Então ele dá problema, ele fala muito, ou ele é muito agressivo. Aí a gente não leva. Ou a gente bate uma foto, mas sempre aquele membro da família que a gente acha que é o boi de piranha, é a ovelha negra, na linguagem popular, está excluso. O que é que significa? Significa dizer que eu faço um movimento de negação a um membro da família. Nós somos famílias, nós temos que nos amar. E precisamos pertencer. Se nós não pertencemos, se excluímos alguém, nós colapsamos a família. Às vezes a família teve alguém que viveu um processo depressivo e se suicidou. Aí a gente exclui aquela pessoa, a gente não fala daquela pessoa, a gente não menciona aquela pessoa. Quando a gente toma esse comportamento, a família está negando a sua história. Às vezes uma história recente de um avô que se suicidou, de um pai, isso é lesivo para a família, porque a gente excluiu aquele espírito que tomou um caminho que foi um caminho difícil, doloroso, de sofrimento. E como que marcou a família. Então eu não falo dele. Quando eu não falo dele e não incluo, eu estou negando a alguém a relação de pertencimento. E quando eu nego a alguém a relação de pertencimento, eu afeto o sistema familiar. Então, no trabalho psicoterapêutico familiar, no trabalho espírita, nós não podemos excluir ninguém, porque Jesus não excluiu ninguém. O nosso movimento é de inclusão. E quando se trata da família, e eu estou falando daquela família que reencarnou junta e que traz compromissos com seus membros, nós precisamos incluí-los todos. Ainda que tenha um comportamento heterossexual desequilibrado, por exemplo. Ainda que um tenha se desviado para um processo de dependência de álcool, por exemplo. Seja qual seja. Ou a pessoa assumiu uma religiosidade que contradiz os membros da família e se mostra de forma radical, se coloca de uma forma, às vezes, extremada, aí a família vai fazendo um movimento de exclusão como se quisesse que ele não existisse. Ou sonega-lhe o pertencimento nas festas, nas comemorações, nos aniversários. Ele já mora em outro lugar, mas nunca se convida. Então, essa negação de pertencimento, de participação a um dos membros da família, ela nos enseja, portanto, um impacto no grupo todo. Isso é uma relação sistêmica, porque a família é um sistema. Não se pode tocar, como no organismo, no dedo do pé, sem afetar a cabeça. Por quê? Porque eu sou um organismo como um todo. Tudo é sistêmico. A Terra é um sistema. O país é um sistema. A família é o microsistema. E é o sistema fundamental. É o sistema básico para a formação dos outros subsistemas sociais, humanos. Então, uma das observações na ordem do amor é o pertencimento. Há que se observar o pertencimento. O pertencimento, portanto, ele corre junto com um segundo item que faz parte hoje nessa análise que estamos fazendo do espiritismo com as ciências que estudam a família, que num processo de coincidência. Um segundo ponto é, fazendo parte da ordem do amor e das semelhanças, o direito a ser semelhante, é o processo de dar e receber. Dar e receber é quando dois membros da família estão em pé de igualdade. É o sistema conjugal, é dois irmãos gêmeos, dois primos da mesma faixa etária, ou dois amigos fora da família. Quando nós estamos no mesmo nível, nós precisamos observar o dar e o receber. Isso é um movimento da lei da vida. A partilha, a reciprocidade. Vamos pegar o conjugal, que, se não observado, gera problema no subsistema conjugal e afeta a família como um todo. Quando um casal só um dá e o outro só recebe, corremos risco de ter um desnivelamento. Aquele que só recebe
pode se sentir desqualificado, pode se sentir inútil, pode achar que não é digno de se relacionar com outro alguém, pode sentir a perda da sua dignidade. Então, quando um oprime o outro e se coloca acima do outro, à frente do outro, nós criamos um problema, portanto, dessa equidade, aonde nós precisamos estabelecer a relação de troca. O casal, ele caminha de par, lado a lado. Essa é a boa relação da equidade. Isso é da ordem do amor, de que nós estamos numa relação conjugal. Nós não estamos numa relação onde um manda e o outro tem que obedecer. Um faz tudo, o outro não faz nada. Um presta, o outro não presta. Isso são percepções, distorções, que geram um adoecimento do casamento e afeta a família como um todo. Tudo que acontece com um membro da família afeta a família como um todo. Então, há que se observar, por exemplo, se há dois irmãos gêmeos, eles estão em par de igualdade. Nós precisamos suscitar que eles que eles troquem. Quando a gente coloca e privilegia um espírito que tem maior possibilidade de detrimento do outro, cria um descompasso. Pode contar que o outro vai ser a sombra do primeiro gêmeo. A gente vê isso. Quando vê gêmeos, tem um que brilha e o outro é só sombra. Por quê? Porque criou uma relação de descompensação. Nós temos que juntar esses dois irmãos e fazermos com que ambos tivessem valor e valor na troca, porque todos trazemos intrinsecamente possibilidades. Não é que nós trazemos coisas iguais, não é que nós somos espíritos da mesma evolução, não. Somos espíritos de evoluções diferentes, mas sempre nós aprendemos um com o outro, e na tarefa da equidade nós precisamos ser humildes, nos colocarmos ao lado do outro. Mesmo que a gente tenha uma maior evolução, a gente não se coloca arrogantemente como mais evoluído, porque isso já não é mais evolução. É inferioridade que eu mascaro de superioridade e me coloco acima do outro. Então, há que se me colocar do lado do outro para viabilizar a troca, a permuta, a reciprocidade nos dois gêmeos. Isso é um problema da família que tem gêmeos. Mas é mais grave no cônjuge, onde esse problema afeta a conjugalidade e faz, muitas vezes, que a conjugalidade seja interrompida, porque um é mais do que o outro. Um se coloca com mais valor do que o outro. Um é o cara, ou ela é a pessoa mortal, a mulher máxima, Mulher Maravilha. Quando tem uma Mulher Maravilha em casa, não sobra homem, porque ela se coloca tão exuberante que o homem se esconde, o homem perde a dignidade. Se tem um super-homem do lado de uma pequena mulher, não acontece mais nada. Esse casal está descompensado, porque tem um super e tem uma submulher, uma mulherzinha. Então, nós somos homem e mulher, no casal, por exemplo, da heteroafetividade, aonde nós estamos compartilhando uma relação de troca recíproca. Somos espíritos que trazemos diferenças, mas nós estamos no mesmo patamar fazendo uma troca. Temos recursos e conquistas diferentes, estamos trocando. Essa relação de abertura na troca e de reciprocidade é lei de amor, que favorece com que o acasalamento flua e vá vencendo os desafios, os problemas econômicos, os problemas familiares, os problemas afetivos, os problemas orgânicos, vá fazendo com que não haja um impedimento, porque eu estou observando o trilho, e o casal consegue fazer isso com maestria. Então, dar e receber, naqueles que estão no mesmo patamar, é uma lei que observa a ordem do amor e permite que o trem do amor flua na direção do porto da felicidade e da paz. Quando, no entanto, nós observamos a subversão dessa ordem, aí temos problema. Um terceiro ponto que gostaríamos de levantar, nessa ordem que suscita para que o trem deslize, os dois primeiros foi em relação ao direito à semelhança. O terceiro é o direito em relação a ser diferente. Nós, espíritas, sabemos que Deus nos cria singularmente. Nós somos um ser em edição única. Não temos cópia. Mesmo gêmeos não são cópias. Tem corpos similares, se forem gêmeos,
iguais, mas são espíritos diferentes. Então, na família, nós precisamos observar o direito à diferença, que compõe, com a similitude, a oposição complementar, que faz todo sentido na harmonia familiar, na ordem do amor da família. E o que é o direito a ser diferente? O direito a ser diferente é eu poder observar a autonomia de cada um, a independência de cada um, a possibilidade do exercício da liberdade de cada um e da responsabilidade de cada um. Ou seja, eu olhar cada membro da família como sendo um ser único, como são os dedos da minha mão, agora há pouco sinalizado para você. Então, quando dentro da família eu discrepo do outro porque ele tem que ser igual a mim, porque ele é gêmeo, porque ele é esposo, ou porque é o filho mais velho, ou porque o meu filho tem que ser igual a mim, que sou pai, ou igual a mim, que sou a mãe, eu estou desrespeitando um direito do espírito ser o que ele dá conta de ser, no nível evolutivo em que ele está, diferente que ele é de todos os outros, como cada um é diferente entre si dentro do grupo. Parece uma coisa tão óbvia, né? No entanto, uma das grandes dores na família é não observar o direito de ser diferente, ou seja, de que cada espírito é um ser único dentro da família. Quando eu não observo isso, eu gero um sintoma na família, um sofrimento dentro da família, uma dor dentro da família, uma distorção da família, que impacta a família como um todo e a família fica disfuncional, fica adoecida. E quando eu faço isso? Quando eu quero obrigar o meu filho a ter um comportamento que ele não tem natureza para tal. Eu quero que ele siga a minha profissão. Porque eu tenho uma oficina e eu sou um artista, eu quero que ele seja artista. Ou eu tenho um escritório de advocacia, eu quero que ele seja um profissional da área do direito, um operador do direito. Ou porque eu sou uma pessoa que trabalha na culinária, eu quero que ele seja um chefe, que ele trabalhe na culinária. E aquele espírito não entende nada, ele não tem vocação para aquela profissão que o pai ou a mãe estão querendo impor, estão desconhecendo de que ele é um espírito diferente, estão querendo impor uma semelhança na individualidade. É individualidade, não se pode dividir, é indivíduo. Não é individualismo, é indivíduo. Então eu preciso resgatar de que cada um é um, eu preciso respeitar a vocação profissional. Mas aí vem a mãe e quer que o filho case com a pessoa que ela quer que ele case. Ora, se eu vou escolher a filha, o filho meu, com quem eles vão casar, se eu vou determinar, eu estou desrespeitando a individualidade deles. Por quê? Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem uma programação espiritual, cada um tem um magnetismo, cada um vai se vincular a alguém. Não, eu não quero que ele namore com gente branca, com gente negra, com gente alta, com gente baixa, com gente gorda. Quando eu faço isso, eu estou desrespeitando a pessoa, na sua individualidade. E quando eu desrespeito na sua diferença, eu não troco, eu não faço permutas. Porque o respeito à diferença permite a riqueza das trocas. Trocas reflexivas, trocas de experiências, troca de percepções, troca de valores, troca de princípios. Eu me enriqueço com o outro. A diferença que faz a gente ser grande não é a igualdade. Então, a diferença que cada espírito traz é que dá um pool de cultura, de crescimento, que dá um semblante para a família extraordinariamente enriquecido, porque cada um traz uma riqueza especial que contribui para o grupo, como se fosse um grande mutirão, onde cada um contribui do seu jeito, com a sua possibilidade, com os seus dons, com as suas características, e traz também as suas limitações, as suas imperfeições, as suas imaturidades. Então, quando eu quero obrigar um filho que tem um transtorno, ou tem uma debilidade mental leve, eu quero que ele raciocine contra o irmão que tem um QI normal, do ponto de vista cognitivo, eu estou violando ele. Eu não estou respeitando. Quando um irmão tenta fazer isso com o outro e quer que ele siga os passos dele, eu estou determinando para o outro que ele seja igual a mim, porque eu sou mais velho. Eu vivi essa experiência com um irmão meu. Ele era até mais velho do que eu. Mas eu vivi uma vida
procurando observar, segundo o Espiritismo, os preceitos espíritas, e eu queria que ele fosse espírita como eu. Ele ia para o centro espírita, mas ele não tinha a mesma sensibilidade que eu. E aí eu queria que ele tivesse o mesmo efusão, a mesma dedicação, e que ele tivesse o mesmo comportamento que eu. Comportamento no sentido de escolhas. Então eu tinha uma vida mais recatada, mais caseira, e ele ia para a gafieira, ele ia para as festas, e as festas que ele ia eram umas festas que eu achava que o nível não era bom do ponto de vista espiritual, mas ele ia na escolha dele, então eu brigava com ele, até porque ele ia também e usava minhas roupas. E quando ele vinha dessas festas, que eram no lugares que eu dizia que não era o nosso nível, porque ele vinha todo sujo, aí sujava minhas roupas, sujava meu sapato, e eu ficava muito bravo e brigava com ele, porque eu queria que ele fosse que nem eu, uma violência que eu fazia com ele. Então ele rebatia, justamente, porque eu estava desrespeitando. E nós atritávamos, parece que é o engado. Até um dia que caiu a ficha, que eu vi que ele era uma outra pessoa. Ou seja, eu observei a ordem do amor. Cada um é um e tem a sua individualidade. Eu não era o pai dele para educá-lo. Eu não era a mãe dele para dar sinais, posições e orientações, mas eu queria impor, como se fosse o pai dele, queria impor o meu jeito, dizer para que ele fosse igual a mim. Ele não precisa ser igual a mim, ele precisa ter o mesmo sobrenome, precisamos ter a mesma união, mas não tínhamos união porque eu não respeitava a diferença, eu fazia isso com ele, ficávamos eu e ele, ó, ele de um lado e a gente sem base. Quando a gente deveria nos olhar assim para ver que a gente era unido. Mas eu que rompi a união quando eu queria impor que ele fosse igual a mim. No dia que caiu a ficha, e eu passei a respeitá-lo como ser que é, ele não era bom nem mal, ele era diferente de mim. Aí nós passamos a viver como irmãos, diferentes e unidos na família. Eu passei a respeitar a diferença e mantive a nossa semelhança do ponto de vista de que nós somos irmãos em família, mas nós somos espíritos diferentes. Vejam como a coisa é tão simples, mas é tão ocorrente, tão frequente essa ocorrência no circuito da família, porque a gente não respeita. A gente quer escolher o namorado, a gente quer escolher a profissão, a gente quer escolher... Eu não estou dizendo que os pais que têm a obrigação de educar os seus filhos não têm que supervisionar, não têm que ajudar a estabelecer limites, porque para a liberdade da pessoa que é filho, ela precisa ter limite. E essa liberdade vai sendo concedida de conformidade com a responsabilidade que o filho consegue observar. Isso é tarefa dos pais. Mas essa tarefa dos pais não significa dizer que todos os filhos têm que torcer para o mesmo time, têm que vestir a mesma calça que os pais querem, calçar o mesmo número do sapato, vestir as mesmas estampas de blusa. Não, não é isso. Eu estou desrespeitando. Comer a mesma comida, não, vamos comer feijão com arroz e bife à milanesa. O outro não gosta de ovo. Então ele não gosta de bife à milanesa, não, mas vai gostar. Isso é um desrespeito. É um desrespeito. Você não tem o que comer, tudo bem, vai o bife à milanesa de qualquer filho. Não tem, infelizmente não tem, seu tiro. O ovo aí como o bife. É uma outra situação. Mas eu obrigar que o filho tenha o mesmo gosto que eu, torça pelo mesmo time que eu, goste das mesmas cores que eu, não, eu gosto do azul e tem que gostar do azul, mas ele gosta do vermelho, deixa ele gostar do vermelho, do amarelo, do verde. Então, essa forma de lidar, essa imposição está inadequada, porque isso não é educação, isso é castração, porque eu não estou observando o espírito. Então eu deixo que o espírito venha e dou limites para ele e dou com o meu exemplo, o bom exemplo, para que eles possam assimilar princípios e valores que eu trago da doutrina que eu abraço, no caso o espiritismo. Eu vou esculpindo neles hábitos novos a partir do referencial do meu comportamento. E vou trocando com eles reflexões, análises. Porque dois filhos solidários vão manifestar solidariedade diferente. Um vai gostar de criança, outro vai gostar de velho. Um vai gostar de distribuir sopa, o outro vai gostar de ser solidário, trabalhando no centro espírita, limpando com os outros companheiros, fazendo um mutirão da limpeza. Eu mesmo. Cada um tem uma vocação para a solidariedade. A solidariedade é a mesma. Mas o jeito que cada um vai expressar é diferente, porque são espíritos diferentes. Nós não podemos desejar que eles sejam iguais àquilo que eu desejo que seja, porque eu estou violando.
Então, são 3 leis que nós selecionamos aqui para observar a ordem do amor, em que o Espiritismo comunga com as ciências que estudam a família para dizer: todos nós observamos a ordem do amor quando nós damos chance que todos os membros façam parte. Apesar das diferenças, fazem parte, estão grudados, são unidos. 2, se estamos no mesmo nível, nós devemos viver a equidade, ou seja, a reciprocidade da troca, como casais, especialmente para nutrir a família com equilíbrio. 3, eu tenho que observar que cada espírito é uma edição única criada por Deus e reencarnou trazendo problemas, afetividades, dons, características, inclinações, tendências diferenciadas. Eu vou acolher cada um do jeito que é para poder educá-los, dando-lhes possibilidade de ganharem autonomia e independência para gerirem uma liberdade com responsabilidade. E vou fluir o meu amor, garantindo isso, dando-lhes exemplos, de bom exemplo, vivendo o Evangelho de Jesus, para que ele veja o meu exemplo e a minha fala com ele no Evangelho no lar, nas análises, nas reflexões, não seja uma mera teoria destituída de prática. Eu vou praticar para exemplificar para ele. Essa é uma construção do amor à família. Aí está uma ordem de amor permitindo que o trem possa fluir na direção da paz, onde cada um, mais tarde, vai replicar isso no trabalho, vai replicar isso no centro espírita, vai replicar isso na escola. Porque se uma família está disfuncional, veja como é que o filho se comporta na escola. Veja o filho destruindo os prédios públicos. Veja o filho desrespeitando o professor. Isso é filho que está dentro de um lar onde ele não pôde viver uma funcionalidade adequada. Não há observância da ordem do amor, ele não aprendeu amor, ele está disfuncional. E ele cospe fora do lar as dores e os sofrimentos psicológicos, sociais, relacionais e até as dores físicas que ele vive dentro de casa. Quantos membros da família vão ao médico que não estão precisando de remédio? Estão precisando reorganizar a família, porque está precisando que os filhos obedeçam os pais numa relação de precedência. Filhos e pais, os pais estão aqui, filhos estão aqui. Há uma hierarquia funcional, que é um outro ponto da ordem do amor. Quando o filho não respeita o pai, quebrou-se a autoridade. E essa autoridade, não é feita na violência, ela é feita no respeito e no amor, aonde a disciplina e os valores são passados numa autoridade amorosa, e o filho respeita, porque ele sabe que o pai e a mãe o precederam, tem um compromisso de educarem eles. E os pais observam a ordem de amor quando assume a paternidade e a maternidade no processo de maternar e paternar os seus filhos desde pequeno e de educá-los depois, à medida que eles vão crescendo, dando seguimento à paternagem e à maternagem. Os pais não são amiguinhos do filhinho, da filhinha. Não, eu não sou pai do meu filho, eu sou amigo dele. Você pode ser até amigo confidente, mas pai, só você pode ser pai, só você pode ser mãe. Se você... Bem, mas amigos ele vai ter muitos, pai vai ter só você. Então, na ordem do amor, Deus concede um espírito que renasça meu filho, dando esse sentido de precedência. Eu tenho precedência, eu tenho prioridade sobre eles, eu tenho uma hierarquia sobre eles, eu tenho um comando sobre eles. E eu devo exercer esse comando com uma autoridade amorosa para ajudá-los a que eles possam sentir o meu amor e se desenvolvam, se cresçam e possam se educar e possam se tornar autônomos e independentes, geridos por uma autoridade amorosa de pais que tem prevalência sobre os filhos. Hoje os filhos mandam nos pais. Hoje os filhos abanam a cara dos pais, gritam com os pais. Então, os pais, que não têm o direito de gritar com os filhos e ter faniquitos e estabelecer violência, precisam ficar nessa posição de precedência, que isso é uma outra ordem do amor, que faz o trem da família fluir, levando princípios éticos humanitários de justiça, amor, verdade, equanimidade, equidade, fraternidade, solidariedade, para que os filhos encharcados disso possam alcançar o porto da paz, possam alcançar o terminal da gratificação e da plenitude, ensejando observarmos uma família
diferente daquela que Allan Kardec perguntou aos espíritos, que está centrada no ego, e que por isso ela se relaxa, se desmancha. É uma família centrada na amorosidade, centrada na alteridade e na autoridade amorosa. E por isso ela funciona amorosamente, funcionalmente, e exporta caracteres para a vida comum, centrado no bem, no belo, na justiça, na verdade e no amor. Muito bom te ouvir sempre, Alberto. É animador a gente acompanhar essas reflexões e saber, né, que está tudo nas nossas mãos, que depende somente do esforço nosso, né? Então, os companheiros que estavam aqui ou te ouvindo, eles nos trouxeram umas perguntas aqui pelo chat que nós gostaríamos de passar para você. A primeira diz o seguinte: por que temos aversões gratuitas por familiares, mesmo eles nunca terem nos causado nenhum mal? Só a reencarnação pode explicar isso, na maioria das vezes. Algumas vezes, eles nos fizeram mal nessa vida e a gente não lembra, porque quando a gente estava no útero, ou estava com um ano de vida, a gente não lembra. E a gente tem uma cisma que tem precedência nessa vida, que aconteceu nessa vida. Outras vezes, são espíritos antipáticos, muito diferentes, fluidicamente falando. Kardec analisa isso. E aí eles não têm simpatias. Não chega a ser uma aversão, mas não tem simpatia, não tem sintonia, não comungam. E terceiro, que é o mais comum, são espíritos que no passado se lesaram unilateralmente ou reciprocamente. Então guardam aversões recíprocas, se as lesões foram recíprocas e não se perdoaram, ou unilateralmente, se alguém lesou alguém e ainda não foi perdoado, ou não se perdoou. E aí surge unilateralmente uma aversão por aquele familiar, que no inconsciente profundo o espírito traz a certeza de que aquela pessoa não lhe quer bem. Na verdade, foi no passado. Ela não consegue atualizar de que a pessoa hoje reencarnou, é uma outra pessoa. No inconsciente, né, ele vai me matar, porque matou na outra. Ele vai me trair, porque traiu na outra. Então a pessoa fica sempre achando que a mãe ou o pai vão passá-lo para trás, por exemplo, numa questão de um filho. E ele fica sempre com o pé atrás. Ele não está vendo o pai como é hoje. O pai nunca deu uma demonstração daquele tipo. Ele está vendo o reflexo do inconsciente profundo dele e ele não conseguiu ainda visualizar que aquele espírito avançou. E a reencarnação vai permitindo que ele vá aos poucos desfazendo essa imagem de insegurança, de traição, de violência que ele sofreu no passado, para acolher uma nova realidade, assim desfazendo dentro do inconsciente aquele senão que a pessoa traz e que colocava ela numa posição de aversão ou armada em relação àquele outro ente querido. Temos outra aqui que pergunta o seguinte: o que dizer das uniões fundamentadas apenas nas paixões sexuais e logo se desfazem, assim que os primeiros conflitos aparecem? Como o próprio perguntador propôs, acabou a novidade, acabou a união. Kardec perguntou essa questão aos espíritos de uma forma um pouquinho diferente, fazendo menção à união das relações de almas e da reunião de corpos. Se a minha motivação é o corpo, não sustenta a relação. O corpo começou a envelhecer. Quem não envelhece? Quem não engorda um pouquinho? Por mais que não engorde, faça academia, fique sarado, o tempo vai correndo e as marcas vão aparecendo. Então a pessoa vai perdendo o vício, vai perdendo a beleza física, ou vai perdendo a questão hormonal e a sexualidade vai ganhando novos semblantes. Se a pessoa casou só pelo sexo, o sexo caiu o casamento. Se ela caiu só pela beleza física, a pessoa sofreu alguma variação física ou o tempo consumiu, ela acabou o encanto, que era encanto físico, não era amor. Se a pessoa era uma pessoa muito endinheirada e de repente caiu, teve uma queda social, aí acabou o amor, entre aspas. Acabou porque a pessoa estava vinculada à queda social, ao prestígio social. Agora que caiu, acabou o amor. Então, é isso que Kardec analisa no livro dos Espíritos,
mostrando que essa união material, a união material, ela cede quando o motivo da união, que é a matéria, não sustenta. Tudo que é matéria é fugidio, não tem sustentação. Mas se a união é de almas, aí pode ter um acidente, a sexualidade caiu, que talvez o casal sustente. A pessoa vai envelhecendo e vai caminhando junto, vai lidando com o envelhecimento. Segue-se a relação em função de uma queda social, um desemprego? Segue-se, porque as pessoas amam uma a outra. Porque o vínculo é de alma, e o casamento então suporta e supera esses desafios. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que amam de alma para alma têm que se descuidar fisicamente. Agora, hoje, a partir de hoje, você vai engordar, vai ficar desleixado, não vai mais tomar banho, vai dormir com uma camisa de um político que, inclusive, está sendo perseguido pela Lava Jato. Não é isso que eu estou dizendo. Porque você está encarnado. Você tem que olhar que o outro está no corpo. Mas não é o corpo que segura uma relação. O que segura uma relação é a alma. E quanto maior é o vínculo da alma, de amor, maior é a capacidade para superar os desafios do corpo, do sexo, da paixão e de tudo que possa derivar do ponto de vista material. Até mesmo a paixão, que motiva no princípio a relação e que depois deságua no amor, conforme Kardec coloca lá na questão 907. Se a paixão, se o amor não é cultivado, esse próprio processo de apaixonamento cede. E o casal sofre ameaça de manter-se se relacionando, porque quebra-se um grande vínculo de relacionamento, porque o amor sofre um processo de congelamento. E a sexualidade experimenta as consequências disso, em função de que o casal não estabeleceu um profundo vínculo no campo da amorosidade, que é sempre crescente. Uma alma ela é infinita, e quando ela decide caminhar com a outra nesse caminho de intimidade interior, não tem limites. Mas se cada um se refugia no medo, com medo de ser rejeitado, e se isola do outro, aí nós congelamos o amor, afetamos o sentimento de apaixonamento, que era muito intenso, e depois morre, e a sexualidade fica comprometida. Então, um bom casamento é aquele de alma para alma, e não aquele que se restringe só ao corpo. Uma terceira pergunta: conseguimos escolher a família que iremos reencarnar? Não sempre, mas muitas vezes, nós, enquanto estamos desencarnados, participamos do planejamento espiritual, daquilo que será a nossa família, ajudado por benfeitores que nos auxiliam não só a ajustar um planejamento junto com os outros espíritos que serão esposa e filhos, mas até o corpo nós planejamos. A sanidade do corpo, a saúde. Discutimos a genética do corpo no mundo espiritual. Mas isso é um modelo de reencarnação que André Luiz propõe, na análise, desdobrando a obra kardeciana, mas há espíritos que reencarnam no automatismo da reencarnação, sem planejamento. Está dentro da providência divina, porque nada está fora de Deus. Mas são reencarnações, vamos usar assim uma força de expressão, avulsas. Ou, como o espírito Emmanuel utiliza uma expressão de um espírito que reencarna num lar chamado intruso. O espírito intruso se vinculou ao marido pela uma afinização de um vício, e naquele lar que não estava bem resguardado, ele acabou por reencarnar. Ele reencarna sem ter planejado. Então, as escolhas que nós fazemos magnéticas quando estamos em curso na encarnação pode suscitar encontros de acasalamento que não estavam planejados. E nós planejamos aqui. Não significa que seja ruim. Ele é ruim se ele não é motivado pelo amor. E desse relacionamento que está motivado pelo amor, que não foi planejado lá, emergirem filhos que também não estavam planejados, eles acontecem de uma forma saudável. O casal pode gerir essa família de uma forma muito saudável. O problema é se nós nos vinculamos sem observar o amor. Observamos as nossas vinculações, as nossas movimentações, regidos só pela matéria, por motivos circunstanciais, fugidios, passageiros. Mas, de um modo geral, nós poderíamos compreender, examinando a consciência, de que as nossas relações, se elas foram planejadas ou não, vamos mergulhando meditativamente dentro de nós mesmos e vamos perceber a resposta sendo dada, de que aquele espírito que está ao meu lado, ele foi uma escolha, às vezes, antes dessa encarnação.
e ele veio e se materializou como meu filho. Ou é alguém que surgiu na minha caminhada em função das minhas escolhas, quando eu estava aqui, reencarnado. Porque o planejamento é feito do mundo espiritual, mas não é uma determinação, é um plano, é um esboço. E eu vou concretizando, mais ou menos daquele jeito, para mais ou para menos, de conformidade com as minhas escolhas do corpo. Se eu, por exemplo, me suicido, eu frustro todo um planejamento. E se eu planejei casar com fulano, Beltrano, ali o fulano Beltrano já teve um impacto naquele planejamento, na vida dele, porque eu me abstraí de viver no corpo físico, saí do corpo físico. Então vejo como como é dinâmico o processo do planejamento espiritual e a materialização dele no mundo corpóreo. Obrigada, Alberto, né? Estamos aqui encerrando, então, a nosso papo de família, e já anunciamos que no dia 8 de dezembro teremos mais uma vez o Alberto aqui conosco, né? Encerrando essa série de lives relativas à área da família, justamente no dia em que nós comemoraremos, então, o Dia Nacional, né, da Família. Então, nós vamos agora nos encaminhar, então, para a nossa oração, e queremos também agradecer a todos os centros espíritas que estão transmitindo, né, as lives da família pelo seu Facebook, também ao Jardim das Oliveiras, né, que também está transmitindo, e convidamos a todos agora, então, para essa condição de recolhimento interior, onde nós buscamos, né, Deus nosso Pai, o divino que está dentro de nós, para essa prece, para essa comunicação mais próxima, e falando ao nosso querido Senhor da vida, pedimos que tu derrames, Senhor, as tuas bênçãos de amor a todas as famílias da nossa amada terra. Estamos, Senhor, tão carentes de compreensão, de entendimento. Estamos tão aflitos, Senhor, tão desnorteados em busca de paz, sem compreender que a paz que desejamos está ao nosso alcance, esperando, Senhor, de nós somente alguns esforços. Ajuda-nos, Senhor, a trabalharmos a nossa vontade e direcionarmos as nossas ações, especialmente no ambiente familiar, através, às vezes, de renúncias, de trabalhos abnegados, mas que suscitarão a paz, o entendimento, a harmonia no ambiente doméstico. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos a parte que nos cabe, para que a família, cada vez mais, não seja somente a família pelos laços consanguíneos, pela parentela que se constituiu no ambiente terreno, mas se torne a família espiritual, unida pelos laços indeléveis do amor, fortalecida, Senhor, pelas ações de fraternidade, de amizade, de solidariedade, e ampara-nos, Senhor, também para que possamos sempre, nas situações mais difíceis, mais espinhosas, saber valermos, Senhor, dos conhecimentos que possuímos e que eles possam sempre ser colocados em prática por nós. Que assim seja. Alberto, muito obrigada mais uma vez e muito obrigada também a todos aqueles que nos acompanharam.